Bom dia, bom dia, bom dia. Bora, vamos aquecer as turbinas. Vamos aquecer as turbinas para mais um dia com muita alegria, mais um dia produtivo. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live, vamos começar aqui nosso vídeo falando de sabedoria, riqueza e vida plena. Sabedoria, riqueza e vida plena. Todas as coisas boas que Deus preparou para mim e para você. Então vamos começar, vamos fazer hoje a leitura do capítulo 32 do livro de Jó. Capítulo 32 do livro de Jó. Então, para você que está chegando agora, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então vamos começar hoje, vamos fazer a leitura do capítulo 32 e para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, nossa principal ferramenta de trabalho, que é a Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo. Eu costumo dizer que a Bíblia, além de ser um livro, claro, que fala de Deus, fala de religião, fala de Jesus e todas estas coisas, a Bíblia é o livro da vida, é o manual de instruções para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Então, tudo que você deseja saber sobre as coisas que acontecem na sua vida, sobre as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na sua vida, estão na Bíblia. A Bíblia é o manual de instruções para a vida. Então você imagine, você compra um eletrodoméstico aí, um televisor ou um smartphone, seja lá o que for, um computador, e ele vem com o seu manual de instruções. Assim é a sua vida, tudo você também veio com o manual de instruções. Então, para você usar plenamente esse equipamento eletrônico, você precisa ler, se dá ao trabalho de ler o manual de instruções daquele smartphone, daquele computador, do televisor. Senão, o que vai acontecer? Você não vai estar usando os recursos, você não vai estar usando a plenitude daquele equipamento. Por quê? Porque você não leu o manual de instruções, então às vezes tem muitas funções lá que poderiam te ajudar, e você, por não ler o manual de instruções, você não está usufruindo plenamente daquele equipamento. Assim é você. Você é uma pessoa ilimitada, cheia de poderes, cheia de recursos, mas por você não ler o seu manual de instruções, para você não saber, não se deu o trabalho de ler o seu manual de instruções, você não sabe que poderes você tem e o que você está deixando de usar aí para melhorar a sua vida. Então vamos começar a nossa leitura hoje. E por que eu falo aqui de riqueza, de prosperidade neste canal, né? Sinais de riqueza? Porque toda a riqueza, toda a prosperidade, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata já foi criado para você. E tudo sobre riqueza, prosperidade, vida plena está na Bíblia. Mas riqueza é dinheiro? É também dinheiro. Mas riqueza não é só dinheiro, prosperidade e vida plena não é só dinheiro. Talvez dinheiro, recursos financeiros seja o oitavo, ou nono, ou décimo item, né? Porque se você não tiver vida plena, se você não tem saúde, se você não tem alegria, se você não tem paz de espírito, se você não tem sabedoria, com certeza jamais você vai ter riqueza. Por quê? Porque a riqueza é irmã inseparável da sabedoria. Então, onde tem sabedoria, onde tem paz de espírito, onde tem alegria, tem riqueza. Onde tem vida plena, tem riqueza. Não existe riqueza sem vida plena. Não existe riqueza sem sabedoria. Não existe riqueza sem saúde, sem alegria. Então, é um conjunto de itens. É um conjunto de fatores que vão te levar à vida plena, à riqueza, ao dinheiro, ao ouro, à prata. Isso é inevitável. Quando você adquire sabedoria, automaticamente a riqueza vem junto. É inevitável.
Buscai primeiro a sabedoria, buscai primeiro a paz de espírito, e tudo mais lhe será acrescentado. E assim foi dito há mais de 2000 anos atrás. Percebe? Então buscai primeiro a sabedoria. Mas bora lá. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada, onde estamos fazendo a leitura do livro de Jó. O livro de Jó da Bíblia. Para você que não conhece a Bíblia ela contém 66 livros, 66 livros, mais de 1189 capítulos, distribuído nesses 66 livros, claro, e 31.100 versículos. Então, entre os livros que são contidos na Bíblia, que estão na Bíblia, está o livro de Jó. E o que é o livro de Jó? É o livro que fala da fé, da lealdade, da resiliência, da superação, do amor e da fidelidade de um homem para com Deus. Então, se você deseja aumentar a sua fé, conhecer a sua resiliência, saber por que determinadas coisas acontecem na sua vida, então eu recomendo que você leia o livro de Jó, que é um livro de muita sabedoria, de muita resiliência, de muito conhecimento. Então vale a pena, muito a pena ler o livro de Jó. Perfeito? Então, vamos começar hoje aqui a leitura do capítulo 32. Nosso trabalho aqui é ler e comentar versículo por versículo, né? Todo o capítulo. Então, nós lemos os versículos e fazemos nosso comentário. Então, aqui não tem nada, não tem nenhum roteiro, não tem nada pré-estabelecido, não tem um cronograma, não. Aqui nós lemos, fazemos a leitura e fazemos nossa interpretação. É uma coisa que vem do alto. Tem nada aqui roteirizado, treinado, nada disso não. Fazemos aqui a nossa leitura e é totalmente natural. Então bora lá. Então para você... Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura, mas antes já faça, se inscreva aqui no nosso canal, dê uma força aqui pra gente, não custa nada, nada, nada. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, notebook, só apertar um botãozinho aí, tá escrito ali, ó, inscrever-se, basta apertar ali, pronto, você já tá inscrito, não custa nada. Dá uma fortalecida, porque nosso trabalho aqui é totalmente gratuito. O que a gente deseja com esse trabalho aqui? Levar uma mensagem de fé, de confiança, de motivação, de alegria, de tudo que é de bom. E se esse nosso trabalho aqui chegar e conseguir melhorar a vida de pelo menos uma pessoa nesse mundão aí de mais de 8 bilhões de pessoas, já vai estar, nosso trabalho já vai estar pago. Então não custa nada você dar uma força aí pra gente, para que esse material chegue para mais pessoas. Então, um pequeno resumo aqui da história de Jó. Então, só para você se cientificar, quem era Jó? Jó era um homem do Oriente, né? E consta na história que Jó era um homem muito bem sucedido. Muito bem sucedido não é dinheiro. Muito bem sucedido é tudo, inclusive dinheiro. Então Jó era um homem muito bem sucedido. Jó tinha uma família muito grande. Então Jó tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. E Jó amava e zelava demais por estes filhos. Jó era casado, tinha seus 10 filhos. Jó tinha grandes rebanhos de bois, de jumentas, de cabras, carneiro, todas estas coisas. Muitos animais. Jó tinha muitos servos. Jó tinha muitas terras. Então Jó era um homem muito bem sucedido. E Jó era aquele homem, aquela pessoa que tinha o toque de Midas. Onde Jó tocava, funcionava. Onde Jó colocava a mão, prosperava. Então o que acontece? Certo dia Deus, reunido com seus anjos, se reuniu com seus anjos, e nesta reunião entra Satanás.
entra Satanás. Então Deus pergunta para Satanás: e aí, Satanás, de onde vens? Eu estava na terra, perambulando para lá e para cá, andando sem ter o que fazer, estava para lá e para cá, andando, vagando, vagabundando pela terra. Então Deus chega para Jó e fala assim: tem visto o meu servo, bom e fiel, Jó? Aí Satanás: sim, vi sim, vi sim. Ele é fiel porque você dá tudo para ele, você o protege, você fez uma redoma, uma cúpula, um cercado lá onde ninguém pode mexer com ele, então ninguém pode tocar nele, nada de ruim acontece com ele e tudo que ele quer você dá, então fica fácil ser bom e fiel. Mas deixa eu tocar nas coisas dele, deixa eu tocar nos bens materiais dele, que você verá que ele vai te escrachar, vai te amaldiçoar, vai te renegar na sua face, vai falar contra você na sua face. Então deixa eu tocar nas coisas dele, que você vai ver que tudo que ele tem lá, todo esse amor que ele tem por você, Deus, é só interesse. É só interesse, é o amor do interesse. Então Deus assim consente. Pode ir lá, pode tocar nas coisas dele, pode tirar os bens dele, até a família dele, sem problema. Só não toque na carne dele, só não toque nos ossos dele. Você só não pode tocar nele, você pode tirar tudo que ele tem. E assim foi feito. Satanás foi lá e tirou tudo que Jó tinha. Tirou primeiramente seus filhos, né? Jó perdeu os 10 filhos, 10 filhos de Jó foram mortos. Tirou os seus rebanhos, tirou seus servos, tirou suas terras, deixou Jó sem nada, arrasado, sem nada. E aí com isso Satanás queria o quê? Aprisionar a alma, o espírito de Jó. Ele queria que Jó amaldiçoasse Deus, para que ele pudesse ganhar mais uma alma, mais um espírito. Esse era o plano de Satanás, era o programa de Satanás, que Jó amaldiçoasse Deus. Mas não, Jó se prostrou, se ajoelhou e orou por Deus. E Jó disse assim: nu vim do ventre da minha mãe e nu vou voltar. Tudo que eu tinha pertencia a Deus. Então Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. E Jó, mais uma vez, exaltou Deus. E isso aborreceu Satanás. Então, numa próxima reunião, está lá Deus com seus anjos e novamente Satanás entra. E aí, Deus chega para ele e fala para ele: e aí, de onde tem vindo? De onde tem vindo? Por onde andas? Ah, de vagar pela terra, de andar para lá e para cá. E aí, você viu o meu servo bom e fiel, Jó? Que mesmo você tendo tirado tudo dele, ele continua ainda bom e fiel. Aí Satanás chega e faz uma jogada lá com Deus, fala assim também, né? Você deixou ele saudável, você deixou ele bem, tudo bem, ele perdeu seus negócios, perdeu seus filhos, isso e aquilo, mas ele tem saúde, então tá tudo bem, ele reconstrói tudo de novo. Aí Satanás chega para Deus e fala: deixa eu tocar nos ossos dele, deixa eu tocar na carne dele. Ou seja, deixa eu tirar a saúde dele e você verá que ele vai te amaldiçoar na sua face. Então Deus chega para Satanás e fala: tudo bem, pode tocar nos ossos, pode tocar na carne, ou seja, pode tirar a saúde dele, porém você não pode tirar a vida. Você não pode tirar a vida dele. E assim, Satanás voltou e fez isso. Chegou lá e tirou a saúde de Jó, ou seja, encheu Jó de enfermidades dos pés à cabeça, úlceras, feridas, que sangravam, saía aquele líquido de putrefação, a pele, a carne de Jó fedia, porque Jó tinha feridas dos pés à cabeça. Então foi lá e tirou a saúde de Jó também. Tanto é que até a sua esposa fala para ele, até a esposa de Jó chega para ele e fala assim: olha, amaldiçoe esse seu Deus, renegue seu Deus e tire sua vida, porque você não serve mais para nada, você já perdeu tudo, inclusive a sua saúde. Mas Jó
se mantém fiel e leal. Por quê? Como é que uma pessoa pode amaldiçoar a Deus? Como que uma pessoa pode amaldiçoar e renegar a Deus de fato? Somente tirando a própria vida, que foi o que a esposa dele aqui falou para ele. Tire sua própria vida. Porque a vida não é sua. A vida não é minha. A vida não é de ninguém. A vida é de Deus. Deus dá, Deus tira. Você não sabe quando vem nem quando você vai. Então, esta capa, esta matéria aqui, esta pele, né? Estes músculos, né? Isto aqui é o quê? Isso aqui é matéria. Vem da terra, para a terra vai. Vem da terra, para a terra vai. Mas o espírito, o sopro de vida, é de Deus. O espírito é de Deus. Então você tem que entregar o espírito para quem te deu. E só existe uma maneira de você rejeitar a Deus, amaldiçoar a Deus. É você renegar a Deus, é você tirando a sua própria vida. Que é o que a esposa de Jó fala aqui. E era o plano de Satanás. Que aí, Jó, tirando a sua própria vida, Jó iria ficar aprisionado, seu espírito não retornaria para Deus, e sim ficaria aprisionado na terra, escravo de Satanás, mais um soldado, mais um escravo de Satanás. Então esse era o plano de Satanás. E tanto é que no livro aqui, por diversas vezes, Jó diz, pede, clama a Deus, pede, porque Jó sofria demais, estava com muita doença, muita decepção, muita perda, muita angústia, muita dor, muito sofrimento. Imagina o que é você perder 10 filhos. Você é louco. Você é doido. O que é perder 10 filhos? É uma coisa inimaginável, né? O sofrimento desse homem. Então, por diversas vezes, ele pede a Deus. Ele clama. Ele implora a Deus. Olha, tire minha vida. Me esconda na sepultura. Tire minha vida, porque se eu tiver que fazer isso, e ele já não aguentava mais, se eu tiver que fazer isso para me livrar do meu sofrimento, meu espírito não voltará mais para o Criador, para o Todo-Poderoso. Então tira o Senhor minha própria vida, me esconda na sepultura, e quando a sua ira cessar, quando sua ira acabar sobre mim, me retorne à vida. Mas tire o Senhor a minha própria vida para que eu não o faça eu mesmo e assim não consiga devolver o meu espírito, meu sopro de vida para o Senhor. Então, basicamente, esse é o resumo, né? É o resumo do que aconteceu com Jó até agora. Então, Jó foi abandonado por todos. Todos. Parentes, amigos, todos se afastaram de Jó. Servos, vizinhos, todos se afastavam de Jó, porque Jó estava num estado deplorável, Jó fedia, Jó não tinha mais nada, Jó estava totalmente abandonado. Então todos achavam que Jó estava pagando os seus pecados, né? Ou seja, era a fúria de Deus de verdade contra Jó, porque Jó tinha feito alguma coisa de errado, então Deus o estava castigando. Então todos se afastaram. Deus então envia três amigos leais a Jó, fiéis a Jó, amigos de verdade, porque os falsos amigos correram, se afastaram, né? Aqueles que amavam Jó quando Jó tinha tudo, se afastaram. Os parentes de Jó se afastaram. Todo mundo, ninguém queria se aproximar de Jó, não, esse é pecador, esse é aquilo outro. Então Deus mandou três amigos para conversarem com Jó, para fazer companhia para Jó e também para colocar uma pressão, uma certa pressão em cima de Jó. Olhe, confesse o seu pecado, confesse que você errou, peça perdão a Deus, confesse seu pecado, peça perdão a Deus e Deus vai te ouvir, vai te perdoar e você vai poder seguir a sua vida, você vai poder sair dessa fase aí, desse sofrimento, dessa dor toda, dessa sua angústia aí. Então confesse. Mas Jó, para ele nunca tinha errado, nunca tinha feito nada de errado. Ele sempre ajudou as pessoas, ajudou os mais pobres, nunca faltou com a comida para os órfãos, nunca abandonou as viúvas, nunca negou teto para um viajante.
para um viajante, para um estrangeiro. Então Jó fazia as coisas. Jó era próspero, 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 que ele tinha para ele, tinha para os outros, tinha para os demais, para os mais pobres, os mais necessitados. Então Jó ajudava todo mundo ali ao seu redor. Então Jó dizia, Jó teimava, não, 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 nunca errei. Então, o enredo do livro de Jó basicamente é esse aí até agora. Então já fizemos a leitura do capítulo 31 ontem, né? Onde os amigos de Jó estão ali questionando ele, olha, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, e Jó sempre responde, negando e dizendo, não, eu sempre fui leal, sempre fui fiel, não cometi erro nenhum, nunca fui adúltero, nunca fui ladrão, nunca fui perverso, nunca fui homem violento, nunca fui homem justo, né? Sempre ajudei as pessoas, e Jó de fato sempre ajudou, e Jó era um homem muito sábio, e quando Jó falava, todos queriam ouvir, todos queriam aprender com Jó. Então Jó era um homem muito sábio, muito justos. Então os príncipes fechavam a boca para ouvir Jó. Os lordes, os nobres, iam lá para escutar Jó. Os mais velhos, os mais novos, todo mundo respeitava Jó. Só que chegou nessa fase aqui onde ninguém mais se aproximava de Jó. E Jó era motivo de riso, de chacota, de brincadeira para todo mundo, até para os mais novos. Então Jó, ele vem respondendo a seus 3 amigos. Um deles é o, deixa eu pegar aqui, Bildade. Um deles é o Bildade. Outro, Elifaz. O outro amigo Elifaz. Então são 3 amigos, né, que foram lá para fazerem companhias, para tentarem Zofar. Então Zofar, Bildade e Elifaz. Então esses 3 amigos de Jó ficaram lá fazendo companhia com ele, para ele, conversando com ele, também questionando uma série de coisas. E Jó sempre respondeu. Então, até o capítulo 31, onde Jó vem respondendo seus amigos. Então, finalmente, no capítulo 31, cessam-se os diálogos, as conversas, os questionamentos entre Jó e seus 3 amigos. Perfeito? Agora, no capítulo 32, surge um quinto personagem desta história. Então vamos começar aqui a leitura do capítulo 32, que diz assim, versículo 1. Não se esqueça, por gentileza, por favor, dê uma fortalecida aí no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal, dê uma fortalecida aqui pra gente. Você não vai se arrepender, você vai estar ajudando a gente, não a gente, você vai estar ajudando outras pessoas. Então, basta se inscrever aqui no nosso canal, não tem que pagar nada, perfeito? Não precisa dar like, não precisa comentar, compartilhar, não é isso não. Só faça a sua inscriçãozinha aí. Todo dia a gente tá aqui com uma nova mensagem, um novo vídeo, uma nova live. Entendeu? Então dê uma ajuda aí para nós aí, beleza? Todo dia aqui pela manhã a gente vem com uma live, vem aqui com novo conteúdo. Então os novos conteúdos vão chegar aí para você. Talvez você goste, talvez você não goste, mas talvez você conheça alguém que goste. Então se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Faz esse favor aí para nós. Então capítulo 32 aqui é um capítulo até que pequeno. Então a gente vai dar uma lida, vai ler aqui e comentar. Então, versículo 1. Então, estes 3 homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Então, aos olhos de Jó, Jó era justo. Jó não tinha feito mal algum, não tinha cometido erro nenhum. Então, os homens cessaram as contendas, as perguntas, não fizeram mais perguntas para Jó. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira. Então a ira de Eliú se acendeu contra Jó. Ou seja, este Eliú é o 5º personagem aqui, né? Porque então, até então os diálogos, as conversas eram entre Jó e seus 3 amigos que Deus havia enviado para fazerem companhia, para conversarem com Jó, para tentar até consolar, trazer um pouco de conforto para Jó. Então acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira. Então a ira de Eliú se acendeu contra Jó.
porque se justificava por si mesmo, mais do que por Deus. Então Jó se justificava por ele, não por Deus. Jó não usava Deus, ou seja, era ele que tinha feito, era ele que era bom, era ele que era perfeito, era ele isso, era ele aquilo, ele nunca tinha errado, nunca tinha feito mal nenhum. Ou seja, era ele, era o ego dele, era o ego dele. Era o orgulho dele. Então ele não queria, não queria perder, deixar o seu orgulho de lado. Versículo 3. Também contra os seus 3 amigos a sua ira se acendeu. Ou seja, contra Jó e também contra os 3 amigos. Porque eles não haviam achado respostas e ainda assim haviam condenado Jó. Ou seja, eram os amigos que estavam condenando, estavam colocando pressão em cima de Jó. Mesmo eles não achavam resposta, mas eles forçavam contra Jó. Versículo 4. Ora, Eliú esperou até que Jó terminasse de falar, porque eles eram mais velhos do que ele. Então, era um jovem, era um rapaz jovem que estava ali mais para ouvir do que para falar. Então ele ouviu, ficou ali o tempo todo quieto, só ouvindo a conversa dos 4. O tempo todo quieto. Um falava, outro falava e ele quieto. Um falava, outro falava e ele quieto. Versículo 5. Quando Eliú viu que não havia resposta na boca destes 3 homens, então sua ira se acendeu. Então Jó era assim, o diálogo era assim, um perguntava, Jó respondia. Aí Jó perguntava, outros respondiam. Então Jó afirmou um monte de coisa e aí eles não tinham mais argumento, porque eles achavam que Jó era justo aos seus próprios olhos. Versículo 6. E Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu e disse: Eu sou jovem, e vós sois muito velhos. Portanto, eu tive receio e não ousei mostrar-lhes minha opinião. Então ele ficou ali o tempo todo ouvindo os 4 conversar e ele, por ser jovem, naquela época os jovens respeitavam demais os mais velhos. Os jovens estavam ali para aprender, não para dar lição em ninguém, não para ensinar ninguém. Então, basicamente, eles estavam ali, este jovem estava ali acompanhando. Só que chegou uma hora que ele falou, não, eu preciso, é o sopro de Deus, é a mensagem de Deus na cabeça das pessoas. E chega uma hora que alguém que está ali, ele precisa mostrar uma realidade que aqueles 4 homens não estavam vendo. Então esse jovem resolveu falar. Então, versículo 7. Eu disse, os dias deveriam falar e a multidão dos anos deveria ensinar a sabedoria. Então os dias que vocês viveram e a multidão de anos que vocês viveram deveria ter ensinado sabedoria a vocês, aos 4. Mas há um espírito, versículo 8. Mas há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Então ele está falando aqui que é a inspiração que vem de Deus que está fazendo eu falar. Eliú. Então é a inspiração de Deus que está fazendo eu abrir a boca, ou seja, é a mensagem de Deus. É o que ele deixa aqui bem claro. Como já disse, o jovem estava para ouvir e não para falar. O jovem estava para aprender e não para ensinar. Mas veio a inspiração de Deus em Eliú e fez com que ele falasse e mostrasse para os 4 o que estava correto e o que estava errado, o que estava certo e o que estava errado. Então, versículo 8, mas há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso lhes dá entendimento. Versículo 9, os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem o julgamento. Então, os grandes homens nem sempre são sábios. Nem sempre. Aquele homem que diz que ele é sábio, então ele já começou muito errado. Versículo: os grandes homens não são sempre sábios, nem os velhos entendem o julgamento. Nem os velhos entendem o julgamento. Então, por que Jó estava sendo julgado? Né? Versículo 10. Portanto, eu disse, escutai-me
eu também mostrarei minha opinião. Eliú dizendo, eu também vou mostrar minha opinião, e a minha opinião é divina. É inspiração do Todo-Poderoso. A opinião de Eliú não era uma inspiração qualquer, era a inspiração do Todo-Poderoso. Versículo 11. Eis que aguardei as vossas palavras, eu dei ouvidos às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Então eu aguardei as vossas palavras, eu dei ouvidos às vossas razões, enquanto buscáveis o que dizer. Então o que ele está dizendo aqui é que eu aguardei vocês falarem, eu ouvi vocês, e através da inspiração divina eu esperei para poder dizer, para poder falar, para poder ter inspiração para o que dizer, né? Então, é aquela coisa, você ouve, escute. Ouvir é sempre melhor do que falar. Ouvir é sempre melhor do que falar, pois é ouvindo, ouvindo, ouvindo. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Então, não seja sempre o primeiro a falar, mas sim o primeiro a ouvir. Por isso que Deus, né? Isso é antigo, né? É um provérbio antigo, né? Deus deu 2 ouvidos e apenas uma boca, para que você escute mais e fale menos. Versículo 12. Sim, eu escutei a voz, e eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó. Está falando para os 3 aqui. Ou que respondesse suas palavras. Então eu escutei vocês 3 aí falando, questionando Jó, fazendo um monte de pergunta, falando os seus entendimentos, tudo mais, mas em momento algum, vocês convenceram Jó. Em momento algum. Sim, eu escutei a voz. Eis que não houve nenhum de vós que convencesse Jó. Então eu escutei vocês falando com Jó aqui, questionando Jó, mas nenhum de vocês conseguiu convencer Jó. Versículo 13. Para que não digais, nós achamos sabedoria. Deus o derruba, não o homem. Para que não digais, nós achamos sabedoria. Então não são vocês que vão derrubar Jó. Não são vocês que vão provar que Jó errou. Quem vai provar isso é Deus. Quem vai provar o erro, quem vai julgar Jó, não são vocês, e sim Deus. Quem são vocês para julgar alguém? Vocês não têm como. Vocês não têm poder. O ser humano não tem poder. Aqui é o que fala, que cuide da sua vida, não fique cuidando da vida do outro, não fique tentando criticar o outro, julgar o outro, condenar o outro, porque esse poder não é seu. Esse poder não é seu, esse poder é só de Deus. Então, o que Eliú está falando aqui, olha, vocês tentaram de todas as formas, julgar Jó, condenar Jó, mas isso não é de vocês. Isso não pertence a vocês. Versículo 14. Ora, ele não dirigiu suas palavras contra mim, nem eu lhe responderei com os vossos discursos. Ele não dirigiu suas palavras contra mim, nem eu lhe responderei com os vossos discursos. Versículo 15. Eles estavam atônitos, não responderam, mas eles deixaram de falar. Então, eles ficaram atônitos com o entendimento daquele jovem. Então eles pararam de falar e começaram só a ouvir. Versículo 16, quando eu esperara, pois eles não falavam, mas permaneciam imóveis e não mais respondiam. Então, quando eu esperara, pois eles não falavam. Então, o Eliú está falando, mas os 3 ficaram atônitos, travaram, ficaram congelados. Por quê? Porque eles perceberam que ali estava a inspiração do Todo-Poderoso. Não era Eliú que estava falando, e sim o próprio Deus, a inspiração do próprio Deus. Então eles ficaram atônitos, congelaram. Eles gelaram. De onde vem este entendimento, esta sabedoria?
Versículo 17, eu disse, responderei também a minha parte, também mostrarei minha opinião. Eu também vou mostrar minha opinião e vou dizer, vou mostrar para vocês que eu também tenho conhecimento, também tenho sabedoria. Versículo 18, porque eu sou cheio de assunto, o Espírito dentro de mim me constrange. Eu sou cheio de assunto e o Espírito dentro de mim me constrange. Versículo 19, eis que minha barriga é como um vinho que não tem ventilação, pronta para arrebentar como vossos odres. Versículo 20, falarei para que eu me refresque e abrirei os meus lábios e responderei. Então falarei para colocar para fora, vou falar para colocar para fora a minha opinião, o meu entendimento, o que eu tenho a dizer sobre esta situação. E aqui ele deixa bem claro, né? Que tanto a atitude dos três homens que o tempo todo tentaram condenar, julgar Jó estava errada. Mas como a atitude de Jó também, de dizer que ele era o cara, que ele era o tal, que ele era o homem perfeito, também estava errada. Era o ego de Jó. Então, por quê? Por que Jó não sabe o motivo do seu julgamento? Porque o homem cria um ego tão grande que ele acha que ele é perfeito. E ele acha que ele é o dono da sabedoria. Que ele é o dono da sabedoria. Versículo 21. Não permitam que eu vos rogo aceite a pessoa de qualquer homem, nem permitam que eu use de lisonjas para com um homem. Eu não vou aqui exaltar nenhum homem. Eu vou aqui exaltar a Deus. Não permita que eu vos rogo aceite a pessoa de qualquer homem. Nem permitam que eu use os elogios, o bajulamento para com o homem. Eu não estou aqui para elogiar Jó, não estou aqui para elogiar vocês, não. Eu estou aqui para exaltar a Deus, eu não estou aqui para exaltar Jó, não estou aqui para exaltar nenhum de vocês, e sim exaltar a Deus. Versículo 22, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, né? Como falei, é um capítulo até pequeno. Então, versículo 22, porque eu não sei usar de bajulamento, de adoração, de ficar exaltando homens. Porque eu não sei usar de lisonjelas. Se assim fizesse, meu Criador logo me tomaria. Se eu ficar aqui exaltando Jó, exaltando qualquer um de vocês, logo meu Criador me tomaria, porque eu não estou aqui para exaltar nenhum de vocês, eu estou aqui para exaltar somente a Deus. Então, este é o princípio, é quando entra um novo personagem aqui na nossa história, que é Eliú. E agora, ele vai continuar, é ele que vai continuar explanando, fazendo as explanações, né, sobre tudo aquilo que está acontecendo com Jó. Lógico, sempre com a inspiração do divino, do Todo-Poderoso, sempre com a inspiração de Deus. Então surge esse personagem onde ele vai esclarecer todos esses questionamentos que fizeram os amigos de Jó, os três amigos de Jó. Então ele vai esclarecer tudo. Então ele vai trazer agora para o mundo, para a realidade, que é exatamente a realidade de Deus, né? Que é de Deus. Por que tudo aquilo estava acontecendo com Jó? Se Jó era tão perfeito, era tão nobre, era tão sábio. Porque às vezes a pessoa ela se coloca também no pedestal da perfeição, né? Ela se acha sábia demais, muito sábio, muito perfeito, muito correto. Ela não enxerga que de repente aquilo que está acontecendo com ela é porque ela tem errado aqui ou tem errado ali. Porque normalmente a pessoa quando a pessoa é do mal, não estou dizendo que seja o caso de Jó, ele não percebe que ele faz o mal. Para ele o mal é bom.
Quando a pessoa de repente está fazendo alguma coisa de errado, ele não consegue perceber isso. Ele acha que ele está totalmente correto. E talvez este tenha sido o caso de Jó. Mas isso não faz de Jó uma pessoa má, um perverso, um ímpio. Não. Mas às vezes são pequenas coisas. Um dos versículos que me chamou muita atenção, que é citado aqui no livro de Jó, é quando o Jó ele diz assim, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, às vezes a sua energia, às vezes a sua vibração, às vezes os seus pensamentos, seus sentimentos acabam trazendo para você coisas ruins. Coisas ruins que você mesmo atraiu para você, você mesmo trouxe para você. Então, o que Jó diz aqui, que aquilo que ele mais temia, aquilo que eu mais temia, o maior medo de Jó, acabou acontecendo. Que era exatamente o que aconteceu: perder seus parentes, perder seus filhos, perder sua família, perder seus bens, tudo. Tudo, Jó perdeu tudo. Então aquilo que ele mais temia acabou acontecendo com ele mesmo. Então, amanhã vamos fazer a continuação, vamos continuar aqui com a história de Jó, com o livro de Jó. Amanhã temos mais um capítulo, amanhã faremos a leitura e comentaremos o capítulo 33, a idade de Cristo, 33, o capítulo 33 do livro de Jó. É sensacional, um livro de muita sabedoria, muita história, muito conhecimento. É um livro de muita fé, de muita resiliência, de superação mesmo, do homem que ele foi monstro mesmo, ele foi valente. Ele se manteve mesmo com todas as desgraças que aconteceram em sua vida. Então, faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. Muito obrigado pela companhia aí. E amanhã retornamos com mais uma leitura sensacional. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Mete o dedo aí no botão, se inscreva aí no nosso canal. E nosso muito obrigado. Então, um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.